Confirmados 7 casos de coronavírus em Goiás. Um deles é em Anápolis, uma mulher que esteve na Itália. E a preocupação com a Covid-19 muda a rotina e afeta a vida de milhares de goianos. Em Rio Verde foi decretada a situação de emergência em saúde pública. Veja também, preso em Goiás, suspeito de ter participação no desaparecimento de uma mulher em São Paulo. Veja agora no Jornal Anhanguera. Olá, uma boa noite para você. São 7h24 e a gente começa o Jornal Anhanguera, segunda edição, com uma notícia preocupante. Goiás tem 83 casos suspeitos de coronavírus e 7 casos confirmados, 5 em Goiânia e 1 em Rio Verde, um caso também em Anápolis. Vamos para Anápolis, portanto, conversar com a repórter Marina Demore ao vivo. Boa noite, Marina. Oi, Suelen, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, 7 casos de coronavírus confirmados em todo o estado, 5 em Goiânia, 1 em Rio Verde. Temos então o primeiro caso confirmado aqui em Anápolis. A paciente é uma mulher de 69 anos que esteve na Itália, retornou há 3 dias. Ela não apresentou nenhum sintoma e procurou, por vontade própria, um laboratório particular para fazer os exames. O laboratório esteve na casa dela, uma equipe esteve na casa dela para colher amostras e o resultado, então, foi positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves hoje à tarde em uma coletiva de imprensa e a informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde agora há pouco, que soltou, então, um boletim atualizando esses casos de coronavírus no estado de Goiás. A secretaria também disse que são 83 casos suspeitos em todo o estado que estão sendo investigados e outros 54 já foram descartados. Sobre a paciente aqui de Anápolis, a Secretaria Municipal disse que está monitorando toda a família, disse também que está fazendo um levantamento das pessoas que estiveram com ela nos últimos 3 dias e que já notificou, já avisou a Anvisa e o Ministério da Saúde, até mesmo para que seja feito um levantamento das pessoas que estiveram no mesmo voo que ela de volta da Itália aqui para o Brasil. A gente vai seguir acompanhando, então, todas essas atualizações e o estado de saúde dessa mulher também, é importante lembrar, é estável, ela está em casa cumprindo o isolamento domiciliar. Suelen. Tá certo, Marina. São, infelizmente, números que aumentam a cada dia. A gente acompanha tudo isso com muita preocupação. Muito obrigada, Marina. Obrigada pelas informações. Boa noite. E a Prefeitura de Rio Verde, na região sudoeste, declarou situação de emergência em saúde pública por causa do novo coronavírus. O decreto foi publicado nesta tarde. A cidade, a gente lembra, também tem um caso confirmado. Vamos para Rio Verde falar com o repórter Arildo Palermo. Arildo, muitas situações, muitas medidas preventivas por aí também, né? Oi, Suelen, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Pois é, o prefeito Paulo do Vale decretou a situação de emergência aqui na cidade como uma forma de enfrentamento à disseminação desse novo coronavírus. Mas o que isso significa? Significa que a partir de agora algumas medidas mais incisivas serão tomadas aqui no município, como por exemplo a suspensão das aulas em todos os níveis de ensino por pelo menos 15 dias. Também eventos com aglomeração de pessoas estão temporariamente proibidos. Além disso, as sessões ordinárias da Câmara Municipal, a partir de amanhã, ficam paralisadas. E a partir de agora, não precisa mais de licitação para comprar equipamentos ou investir em serviços de saúde na cidade, como forma de incentivo para combater essa pandemia da melhor forma possível, né? Lembrando que aqui no município já existe um caso confirmado de uma mulher de 61 anos que teria sido contaminada em uma viagem à Europa. E tudo isso tem afetado a rotina dos rioverdenses. Nós preparamos uma reportagem, vamos ver agora. Agora é assim, tudo no computador. Diante da pandemia de coronavírus, os atendimentos presenciais precisaram ser suspensos em alguns locais. No Ministério Público de Rio Verde, a recepção está vazia. Só os casos que precisam de atenção com mais urgência seguem com atendimento presencial.
com o objetivo de resguardar aqueles que trabalham no Ministério Público, mas também de resguardar aqueles que vêm à sede do Ministério Público. Os reflexos do coronavírus impactaram a rotina da cidade. A partir de hoje, essa empresa de contabilidade está atendendo exclusivamente pelas plataformas digitais. E existem maneiras mais eficientes de produzir, de trabalhar no escritório. E as escolas também foram afetadas. As municipais já estão com as portas fechadas. E as estaduais, até quarta-feira, também vão suspender as aulas. Mais de 17 mil alunos serão afetados. Paralisação, por enquanto, por 15 dias, conforme a orientação do nosso secretário da Educação e também do governo do estado de Goiás. Pois é, a rotina está mudando por causa das recomendações feitas pelo governo do estado para evitar o avanço do coronavírus e tudo isso é muito importante. Horários de atendimentos dos serviços públicos e outras programações estão sendo alteradas para evitar a aglomeração de pessoas. As mudanças estão mexendo com a vida de todo mundo. Nos templos religiosos, poucas pessoas. Os cultos agora são pela internet. Em Formosa, perto de Brasília, os bancos estão seguindo o decreto da prefeitura e limitando a entrada de 50 pessoas por vez para evitar aglomerações. As 70 unidades do serviço VaptVupt em todo o estado terão mudanças a partir desta terça-feira, quando será publicada uma portaria regulamentando o atendimento. Mas hoje nosso produtor esteve em 2 unidades na capital. Na Praça da Bíblia, somente 5 pessoas por vez entraram. O restante esperou do lado de fora. Já no VaptVupt do setor Cidade Jardim, o número de senhas foi reduzido. No Juarez Barbosa, chamou a atenção a quantidade de vezes que funcionários limparam o ambiente. Quem pega medicação na farmácia de alto custo, nesta segunda-feira, encontrou mais pessoas do lado de fora do prédio que de dentro. A gente está colocando de 15 a 20 pessoas para dentro do espaço de dispensação e aí formou a fila de fora, mas é um lugar arejado. A gente está conversando com a população, pedindo para manter distância, pedindo para evitar ficar falando entre eles, até que o atendimento aconteça. É ruim, né? Mas fazer o quê? Acredito que toda prevenção é válida, né? O Detran está tentando convencer os motoristas a resolver pendências de casa mesmo, pelo computador. Mas muita gente buscou atendimento presencial nesta segunda-feira e teve aglomerações. Pelo menos tem a corrente diária aqui que melhora um pouco. Só que a quantidade de gente é exagerada, né? Está muito bagunçado aqui, tem que organizar mais. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil publicou uma portaria explicando como será feito o serviço em tempos de coronavírus. Pelos próximos 15 dias, os servidores poderão trabalhar em casa, num sistema de revezamento que será determinado pelos delegados titulares. Isso tudo para diminuir ao máximo o número de pessoas nas delegacias. A intenção é fazer mais atendimentos pela delegacia virtual, por telefone, e-mails e também pelo WhatsApp. O atendimento presencial em todas as unidades do estado fica suspenso, a não ser em casos de homicídio, feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículos e prisão em flagrante. E agora vamos falar se o efeito coronavírus já afeta as cidades turísticas aqui em Goiás. Então vou chamar o repórter Emerson Ferreira, ao vivo de Itumbiara. Temos ali Caldas Novas, né, Emerson, na região sul do estado, aí perto de Itumbiara, que é a principal cidade turística do estado. Já começa a sentir os efeitos da pandemia também, Emerson? Boa noite. Oi, Suelen, boa noite para você, boa noite para todos. A Prefeitura de Caldas Novas já adotou algumas medidas, viu? A partir de hoje as escolas já vão ficar fechadas. Isso inclui escolas públicas e também escolas municipais, por um período de 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. O município também proibiu qualquer tipo de evento que gere aglomeração de pessoas, como festivais de música, apresentações culturais e eventos esportivos. Sobre a situação nos clubes e nos hotéis, a Secretaria Municipal de Turismo disse que nesse momento, no mês de março, normalmente a movimentação já é mais baixa mesmo, por causa aí da baixa temporada. Então, isso não tem sido afetado por enquanto. A Secretaria de Turismo também informou que esses clubes ficam em áreas grandes, em torno aí de 50 metros quadrados cada um deles. A Agência Goiana de Turismo disse que acompanha a situação em Caldas Novas e também em Rio Quente e que as duas cidades estão cumprindo as determinações do governo do estado. Rosane, Sueli.
Muito obrigada, Emerson, pelas informações. E lembrando que já são 7 casos de coronavírus confirmados aqui em Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa doença, né, a Covid-19, e vamos mostrar também que leilões de gado já estão suspensos no sudoeste goiano. Foi preso em Rio Verde, suspeito de ter participação no desaparecimento de uma mulher em São Paulo. Nós vamos entender essa história com a repórter Ana Paula Azevedo, que está em Rio Verde. Tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Esse homem é acusado de ter estuprado e matado uma adolescente de 15 anos aqui em Rio Verde. Esse crime foi em 2014, mas nunca foi solucionado. Na época foi divulgado um retrato falado dele e o que chama atenção agora é que esse retrato falado é bem semelhante com a de um homem que foi preso em São Paulo. Ele também é suspeito no desaparecimento de uma mulher, Lucilene Ferrari, uma empresária que morava em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Agora as investigações desse caso aqui em Rio Verde serão reabertas e o delegado quer saber se esse homem que foi preso em São Paulo é o suspeito que está desaparecido e é o suspeito de ter matado essa adolescente aqui em Rio Verde em 2015, Suelen. Pois é, Ana Paula, e também um outro caso de repercussão aí envolvendo aquela adolescente que foi assassinada com 35 facadas. Tem novidade nesse caso, Ana Paula? Tem sim, Suelen. Nós mostramos esse caso aqui na semana passada, né? A adolescente de 15 anos confessou ter matado a amiga com 35 facadas. A novidade é que o companheiro dela foi preso hoje à tarde. Ele já estava sendo investigado e também é suspeito de ter participação nesse crime. Para o delegado que investiga o caso, ele disse que apenas presenciou todo o crime, que ele estava no local, numa mata aqui em Rio Verde. Mas o delegado não descarta a possibilidade dele também ter participado, inclusive de ter dado as facadas nessa adolescente de 14 anos. A apreensão dessa menor foi na semana passada e ela foi encaminhada na semana passada mesmo para um centro de internação em Goiânia. E o suspeito, o companheiro dela, também vai ter a prisão preventiva decretada. Suelen. Muito obrigada pelas informações, Ana. E em Jataí, no sudoeste do estado, os leilões de gado foram suspensos. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Marcos Gouveia, uma atividade que movimenta bastante a economia, né, Marcos? E com certeza tem uma grande repercussão também, consequência. Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. Os leilões de gado aqui de Jataí acontecem geralmente uma vez por semana, reunindo aí mais de 200 pessoas de várias cidades do sudoeste do estado. E cada leilão semanal chega a movimentar aí aproximadamente R$1.800.000 na economia. Então, de acordo com a Agrodefesa, esses leilões ficam suspensos, assim como qualquer evento que reúna pessoas, seguindo aí as orientações do decreto do governo do estado de Goiás, que foi publicado aí no fim de semana, suspendendo a aglomeração de pessoas pelo prazo de 15 dias para evitar a exposição e contaminação pelo novo coronavírus. Então, esses leilões, a partir desta quarta-feira, dia 18, ficam suspensos por 15 dias e isso vale para todo o estado de Goiás. Inclusive, em nota, a Agrodefesa diz que vai continuar a emitir as guias de transporte de animais, permitindo assim a circulação para compra e venda. Mas os leilões e qualquer tipo de reunião ficam suspensos pelos próximos 15 dias. Volto com você, Suelen. Obrigada pelas informações, Marcos. E a Prefeitura de Catalão anunciou agora à tarde algumas medidas também para conter o avanço do coronavírus. A gente segue, então, falando sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Jonathan Moreira, que explica que medidas são essas. Jonathan, boa noite. Boa noite, Suelen, para você e para todos que estão nos acompanhando. Durante uma coletiva de imprensa aqui em Catalão, a Prefeitura anunciou uma série de medidas que mexem em praticamente todas as áreas da gestão pública aqui da cidade. Na educação, por exemplo, as escolas públicas e também privadas estão com as aulas suspensas. Na área do esporte, atividades envolvendo crianças, adolescentes e também jovens estão suspensas. No restaurante popular, que atende mais de 1.000 pessoas por dia, vai ficar fechado. O transporte público, os ônibus serão desinfectados. Os eventos públicos e também privados estão suspensos por 15 dias. A saúde, Suelen, naturalmente, é a área que sofre uma sobrecarga maior, já que ela está em situação de emergência. Estão suspensos todos os atendimentos e procedimentos eletivos. Portanto, a prioridade agora
para a situação de urgência, de emergência e também para os novos casos de coronavírus, se porventura aparecerem. Vale ressaltar que em Catalão são apenas 2 casos suspeitos e outros 2 casos foram descartados na semana passada. Suelen. Obrigada, Jonathan. Futebol agora, as 2 últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Goiano foram antecipadas. A medida polêmica foi anunciada agora há pouco. O Goianão teve 19 gols no final de semana, mas a principal decisão nesta segunda-feira foi fora de campo. Depois que a CBF decidiu paralisar todos os campeonatos nacionais, como a Copa do Brasil, por causa do coronavírus, os principais estaduais do país também foram suspensos. Casos do Paulista, Carioca, Gaúcho e Mineiro. Já o goiano vai continuar pelo menos até o final de semana. A Federação Goiana de Futebol confirmou agora há pouco a antecipação das 2 últimas rodadas da fase de classificação. Os jogos serão nesta quinta-feira e no domingo. O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás é contra. Em todos os lugares onde se fala em futebol, estão cancelando os jogos. A pergunta é essa: por que Goiânia, Goiás não estão fazendo? Os clubes estão divididos. A nossa posição é de que o campeonato continue, né, pelo menos até o término dessa primeira fase. Muitos atletas estão preocupados de estarem participando desse evento. Eu confesso que eu tenho um certo temor, sim. Pensar em prejuízo de campeonato, eu acho que isso aí acaba sendo secundário. E antes de encerrar, um recado importante. A partir de amanhã, todos os telejornais da TV Anhanguera serão em rede estadual, com a cobertura completa sobre as ações de prevenção ao coronavírus. Uma boa noite para você. A gente termina com imagens de Anápolis.